Recebi uma pergunta aqui no canal que vale a pena gravar um react para ele, né? React não, uma resposta, né? E é algo que a gente acaba esquecendo quando vai fazer teologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Então vai ajudar a entender um pouco do contexto do passado, do presente e do futuro, né? A respeito ali do povo judeu. O João Curono, ele perguntou o seguinte, ó, me tira uma dúvida, e vai falar, não sei se essa pergunta vai chegar até você, mas chegou, mas eu queria saber se existe uma origem para o misticismo judaico, se vem ou veio de alguma religião pagã dos dias de Moisés ou depois de Moisés, se existe alguma informação a respeito que prove ou desminta a tradição oral judaica e essas coisas antibíblicas como Talmud, Tetagrama e etc. Vamos lá. A gente tem que entender, e já foi falado sobre isso aqui no canal, tá, ô João, que a religião anti-Yahvé, eu ia falar anticristã, mas isso é do Antigo Testamento, né? Então, a religião anti-Yahvé, ela surge na Babilônia. Babilônia é a mãe das religiões contrárias a Yahvé. Então, tudo que tem depois, ou tudo que tem contrário à religião cristã hoje, né? E na época a adoração a Yahvé, tudo isso surge na época de Babel, da Torre de Babel. Deus desfaz aquele grupo de pessoas e eles vão viver em outros lugares, levando a sua própria tradição, que era a tradição anti-religiosa, né, ou anti-Yahvé, daquela época. E daí o povo de Deus, que era separado, ele tem um contato com outros povos já na época de Moisés, já na época de José, na verdade, né? Até antes disso, né? Abraão viu isso acontecer também, mas na época de José, o povo é levado para o Egito e eles têm contato com a religião egípcia, nesse caso. E que já era uma continuidade da religião da Babilônia, né? Já era uma espécie de cópia da religião que veio da Torre de Babel. As religiões antibíblicas, elas vão se multiplicando e elas usam uma base muito parecida entre elas, né? A divindade é sempre um elemento da natureza, sempre tem sacrifício de humanos, né? Sempre tem uma história de que alguém vai no centro da terra e volta. Então tem muitas características parecidas entre as culturas anticristãs, tá? E aí o povo de Deus teve esse contato lá no Egito com essas religiões. Ele sai do Egito carregando um pouco dessa carga cultural, e quando ele vai saindo do Egito, ele vai tendo contato com outras culturas também, e isso vai somando, essa carga religiosa vai somando, e quando ele chega na Terra Prometida, você vai ter aí, se você quiser prova disso, é só ler Juízes, né? Você vê Êxodo, Juízes e os livros históricos, vocês vão ver isso tudo acontecendo. Lá em Juízes, ao invés deles matarem o povo cananeu, que era a ordem de Yahvé, eles acabam se envolvendo com aquela religião, e aí acontece o que eu chamo de a queda do povo de Deus, né? Essa queda dura até os dias de hoje, né? Eles não reconhecem Jesus, ainda misturam as religiões e acabam sofrendo por isso, né? Os judeus sofrem por não reconhecer Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o motivo de sofrimento deles até hoje. A gente acha que é problema político, é guerra, é terreno, é sobre petróleo, mas não, é religioso, tá? Eles sofrem por questões religiosas até hoje. O povo cristão é que vai sofrer perseguição na terra. O povo que não adora Jesus Cristo não vai sofrer perseguição religiosa. Os judeus sofrem por rejeitar Cristo até hoje. Na época de Jesus, no primeiro século, segundo século, até Jesus voltar, eles vão sofrer por isso, né? Então é aí que acontece essa mistura de religiões. Aí você tem o final do Antigo Testamento com o povo já mergulhado no misticismo das outras religiões, né? O povo que adora Yahvé enfraquecido, aqueles fiéis ainda eram poucos, né? Você vê Malaquias reclamando sobre isso, você vê Isaías falando sobre isso também. Ezequiel, no capítulo 8, ele descreve a religiosidade do povo, como ela estava corrompida pelo pecado e
corrompido por outras religiões, e aí você tem um Novo Testamento, onde aqueles que adoram Yahvé já não entendem mais muito do que os profetas falaram, muito do que Moisés falaram, eles não entendem mais isso, e aí você vê o Messias vindo ensinar novamente aquilo que eles perderam por causa dessa mistura de religiões. E daí vão surgindo outros mitos, né, outros contos, outros mestres, né, os falsos mestres surgem por causa dessa mistura de religião entre o povo judeu, o povo babilônico, egípcio, e depois os gnósticos também invadem o judaísmo, né? Até antes, né, os gnósticos, os essênios já tinham tinha muito desse misticismo. É por isso que, por exemplo, particularmente, eu não reconheço os escritos do Mar Morto como originais, né? Porque embora sejam antigos, aqueles essênios bebiam muito de outras religiões além da religião de Yahvé. E aí, quando eles vão escrever o Antigo Testamento, é óbvio que isso passa para o documento que eles estão escrevendo também. E aí, na minha opinião, o documento do Mar Morto, os documentos, devem ser rejeitados por isso, tá? Aquele povo judeu do primeiro século já estava corrompido por outras religiões. Por isso a dificuldade de entender questões do Antigo Testamento, como a vinda do Messias, quem seria o Messias, a missão do Messias. Isaías falava o tempo todo que o Messias viria pagar pelos nossos pecados, resolver a situação espiritual do povo de Israel. E aí você tem um povo judeu achando que o Messias vai ser um político, ele vai dominar o mundo. Veja bem a diferença das histórias, né? Por causa dessa mistura. Então é daí, se você quer a prova, o Antigo Testamento inteiro é a prova. E o Novo Testamento também, né? Quando você vê o povo do Novo Testamento tentando voltar para o que a gente chama hoje de sola escritura, você vê os judeus perseguindo eles, né? Matando eles, só porque eles entenderam o Antigo Testamento através do ensino de Jesus. Eles já morrem ali no primeiro século por causa desse retorno ao que seria judaísmo oficial, né? Judaísmo original lá do Antigo Testamento. Então essa é uma questão que é esquecida, né? E hoje, quando as pessoas vão falar, muitos, né? Não falar todos, muitos quando olham para o povo de Israel, acabam idolatrando esse povo como se esse povo fosse o povo salvo de Deus, quando na verdade esse povo é o povo rejeitado de Deus, né? Porque eles apostataram a fé original desde o primeiro século, desde antes, como eu já falei, né? E até hoje apostataram, né? Agora parece que tem havido muitas conversões entre o povo judeu, aqueles judeus que estão reconhecendo Jesus, crendo em Jesus e estão sendo salvos, mas infelizmente a maioria é incrédula em relação ao Messias que tanto desejam, né? Infelizmente eles acabam pagando por isso também. Ainda que haja missionários, ainda que haja pessoas evangelizando, o povo judeu está com o coração endurecido. E aí muita gente acaba olhando para esse povo judeu também, cometendo um outro equívoco, na minha opinião. Olha para esse povo judeu e fala assim, no futuro Deus vai restaurar o povo judeu. E aí eu fico aqui com a pergunta, né? Qual o povo judeu que ele vai restaurar? Porque aqueles que morreram sem Jesus foram condenados. Morrer sem Jesus para a Bíblia Sagrada negar a Jesus, é negar Deus. Tá? É negar o próprio Pai, negar o Filho é negar o Pai. Jesus fala sobre isso várias vezes nos Evangelhos. Os apóstolos vão escrever sobre isso. Quem nega o Filho também nega o Pai. Quem não crê em Jesus, não há salvação para essas pessoas. E infelizmente aqueles judeus que são judeus que morrem sem Jesus não têm segurança na sua salvação. Ninguém é salvo porque é judeu. A gente é salvo pela fé em Jesus Cristo. O mesmo vale para os judeus, como Paulo vai falar, todas as suas cartas praticamente ele fala a mesma coisa. Então, a sua pergunta é importante para entender o contexto histórico e religioso do judeu no Antigo Testamento e no Novo Testamento, tá? E eu achei bem interessante trazer aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta desse tipo, bota nos comentários que de repente a gente grava mais vídeos sobre isso também, beleza? Fique com Deus, olha, tem outros vídeos para assistir, assiste os outros vídeos aqui do canal. Em breve eu vou trazer mais conteúdo para vocês também. Tem material novo na área de membros, tá? Você não pode perder a área de membros, tem muita coisa boa para vocês. Fique com Deus, até mais, tchau, tchau.